Ainda falando do ponto de vista político, Oscar, a gente viu essa semana, e aí falando de exceções e de decepções com o mundo político, uma questão que está relacionada ao processo do Mensalão, mas uma decisão tomada na Câmara, que foi a não cassação do deputado Nathan Donadon, que foi do PMDB, depois foi expulso, ele é de Rondônia, ele está preso, foi condenado em 2010, teve a sua pena, a ordem de execução da pena dada só agora em 2013, ele está no complexo da Papuda, presídio do Distrito Federal, e aí a Câmara acabou não cassando o mandato de um deputado preso. Houve muita discussão em torno disso no que diz respeito a se isso poderia ser um balizamento para cassar-se o mandato dos 4 deputados condenados no processo do Mensalão. Houve-se uma discussão de que ninguém acreditava que não iria cassar e de repente não se cassou, faltou votos pela cassação. Muitos dos deputados estavam fora do Congresso no momento da votação. Como é que essa situação da Câmara pode ter alguma influência na questão do Mensalão, do julgamento do Mensalão, a partir do momento em que o Supremo, ao julgar o Mensalão, determinou a perda de mandato? Posteriormente, já esse ano, um outro caso do senador Ivo Cassol disse que era o Congresso que deveria fazer e o Congresso mostrou que não necessariamente sabe fazer isso. Criou-se uma situação que é até um monstrengo jurídico. Olha, o monstrengo jurídico tem uma razão. A Constituição é um pouco infeliz ao redigir esse dispositivo, né? Porque eu não acredito, veja aí, tem ministros que decidiram que a perda do mandato deve ser uma decorrência necessária da decisão imediata, da decisão do Supremo Tribunal Federal, e outro grupo de ministros que decidiu que não, que o que a Constituição diz é que uma vez feita a condenação, você remete e a perda de mandato é definida pela Câmara. A Constituição é muito mal redigida nesse aspecto. Eu acho que um lado seria corrigir o defeito da Constituição, né? Bom, no caso dos deputados que foram já condenados no processo do Mensalão, eles foram condenados à perda do mandato, né? E, portanto, esses processos não serão remetidos para a Câmara. Se nós não tivermos uma mudança decorrente dos embargos infringentes que alterem isso, hoje a decisão de que eles serão automaticamente, ao perderem os seus direitos políticos, perdem também o seu mandato político. Esse é o status de hoje, né? Mas há uma decisão posterior do Ivo Cassol. Olha, se nós formos pegar o Supremo Tribunal Federal do início da República até hoje, ele muda, os ministros mudam e as coisas vão se aplicando de forma diferente. Eu não vou, cada vez que eu tenho uma decisão nova aqui, eu mudo tudo que está para trás. Então, na realidade, são duas circunstâncias. Eu acho até que isto vai gerar um impacto dentro do Supremo, onde este precedente do Ivo Cassol será revisto pelo Supremo, né? Porque eles perceberam que eles podem estar criando uma situação absurda, né, ao encaminhar para a Câmara e a Câmara eventualmente dar uma decisão que poderia, a minha interpretação, a Câmara deveria tomar uma decisão formal, tendo em vista que houve a cassação pelo Supremo, fica suspenso. É um ato protocolar e a Câmara resolveu transformá-lo em ato político. Então, a minha percepção é que esse caso vai servir de um alerta para que o Supremo retome a sua maioria no sentido de que ele deve decretar a perda do mandato imediatamente.